Vou conversar aqui com a Esther Diamante, que tem 24 anos, está há 11 anos em Israel e mora lá em Jerusalém. Esther, só me confirme se eu falei o seu nome corretamente, por favor. Sim, falo assim. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer recebê-la aqui. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua rotina, como está a situação aí nesses últimos dias. Então, como mesmo a gente está escutando muito agora e todos estão falando, tá tenso, obviamente está muito tenso, porque desde o primeiro dia a gente tá todo mundo na mesma situação, estamos preocupados, estamos ansiosos para que isso termine e sabendo que isso não vai terminar tão cedo, porque dá para entender que agora o norte também vai ser atacado. A gente espera que entrem logo. Algumas fontes já falam que entraram e saíram de Gaza, Sim. Uma parte do exército israelense, mas ainda não se sabe muito sobre o assunto. Eles ainda têm também 220 sequestrados lá dentro. Isso é algo que toca muito para o povo israelense. Eu queria também consertar uma coisa que você falou. Eu acabei de chegar com o voo de repatriação no Brasil, há 3 dias atrás, né, na segunda-feira, no Rio de Janeiro. Eu então você está em São Paulo agora? Sim, eu no final fui com 13 anos Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui para Israel, fui estudar lá. Aí eu continuei lá depois que eu fiz 18 anos, porque eu comecei a fazer faculdade, virei israelense. E é um país incrível de se viver, é muito seguro. É um país de primeiro mundo que é de se apaixonar. Eu passei pela também a guerra de Tzuk Eitan de 2014, que a gente ficou muito apavorado, mas agora assim, não tem comparação para o que a gente está sentindo agora. São muitos amigos, muitos conhecidos que estavam na festa no dia 7 de outubro. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas ainda sem receber os corpos dos familiares, pois, como os relatos em muitos vídeos mostram, eles fizeram fogueiras de corpos, né? Eles queimaram muitas pessoas, eles decapitaram muitas pessoas, eles tiraram partes do corpo de muitas pessoas. Então, ainda não se sabe algumas pessoas quem são, não se sabe identificar. Isso é algo que a gente espera que logo acabe, porque as famílias merecem ter o direito de enterrar os seus amados e também a gente poder entrar de luto por eles caso precise. Uma das coisas que a gente acredita muito é que Israel vai ganhar essa guerra. A gente tem muita fé disso, pois Israel é muito inteligente, eles são muito éticos também, eles estão indo conforme a lei, como falado já antes, e também como visto. Israel está falando com todos os países diplomatas para poder ter confirmação e apoio, avisar. Ele está indo de acordo com as leis de guerra, mesmo tendo aquele massacre brutal que aconteceu no dia 7 de outubro. E isso, para um israelense, para o povo israelense, eu espero estar certa, né? Para o povo israelense, isso é uma derrota. Não importa se a gente ganhou a gente sabe que a gente vai ganhar essa guerra, mas a gente já perdeu ela no primeiro dia, com nossos familiares e as pessoas que ficaram lá, infelizmente, e que foram levadas para Gaza. Oi, Esther, eu só queria te fazer uma pergunta, porque você mencionou que você tinha amigos que estavam naquela festa, né, que foi invadida, que foi atacada. Você conseguiu conversar com algumas das pessoas que estavam lá depois, né, e que sobreviveram àquilo? Que relatos que você ouviu também, ou de pessoas próximas, ou de quem já estava lá? O que essas pessoas contaram daquele dia para vocês? Uau! Sim, uma das pessoas, acho que vocês também conversaram com ele. O que mais me tocou, né, foi o que aconteceu com o Rafael Zimmerman, com a Rafaela, com a Bruna, com o Hanani. Eu fui visitar depois a família do Hanani, obviamente. Desculpa, é um assunto muito delicado, assim, de se falar, porque todo mundo está ainda em muita dor. Por exemplo, o que me tocou muito no que o Rafael contou, a história dele, que ele tinha certeza que ele ia morrer, e que
ele e como todos lá estavam apavorados e ao mesmo tempo já acreditando que acabou, não tem mais o que fazer, pois a brutalidade foi muito alta e os gritos eram muito altos, as explosões e as mortes e os socorros, e o exército demorou muito para chegar. Isso foi um erro que o Bibi Netanyahu mesmo falou agora, ele se pronunciou, que quando a guerra acabar, sim, muitos e ele mesmo vão ter que responder por esse erro de segurança drástico, pois o Rafael Zimmerman, por exemplo, ele ficou 5 horas, mais que 5 horas dentro do bunker e passando por todo esse terror. Eu tenho outras amigas também que conseguiram fugir, mas ficaram presas e escondidas em umas casas nos kibbutzim. Muitos conhecidos israelenses que também estavam nessa festa, pois a nossa cidade gosta muito de... essas festas são muito comuns em Israel, as pessoas adoram um festival. E, nossa, foi uma surpresa muito grande. Eu lembro que eu tava dormindo quando em Jerusalém começou a tocar a sirene às 7h50 da manhã, 8 horas da manhã. E eu acordei no susto, era Shabbat, né, no sábado. E normalmente, quando tem uma sirene muito alta, às vezes é porque a gente tem uns treinos, ou é o dia do Holocausto, o dia da lembrança. Então, na hora que eu acordei, eu tava ainda Sabe quando você espera aquele 1 segundo e vem todas as possibilidades na sua cabeça? Uhum. Então eu tava calma, e até eu entender que era sábado e tava tocando a sirene. E aí foi no momento que a gente levantou, a gente pegou os cachorros e a idosa. Eu tava morando... Eu acabei de terminar a faculdade, eu tenho apenas o TCC para entregar, e eu saí dos dormitórios e eu fui com meu noivo ficar na casa de uma idosa de israelense, americana israelense, que a gente fez voluntariado para ela há muito tempo atrás e virou família. Lá é muito comum, né, receber as pessoas em casa e a gente passar Shabbat na casa dos outros. Então foi um choque muito grande a gente acordar, né, essa senhora. A gente foi para um bunker, a gente ficou das 8 da manhã até as 1 da tarde no bunker, no primeiro dia, né? A gente desceu de pijama e tudo, e ainda, não que é normal, mas o israelense está um pouco acostumado com as sirenes, como já foi falado por muitas pessoas que vocês entrevistaram. Não é o que assusta a gente. A gente sabe que está seguro, a gente tem o Iron Dome, que é a proteção, né? O Kippat Barzel de Israel, que é os foguetes que destroem, interceptam os foguetes que vêm de Gaza ou do Líbano. Aqui a gente chama de domo de ferro. Oi? A gente chama de domo de ferro aqui no Brasil. Sim, exatamente. Então, a gente sabe essa segurança que já aconteceu há 2 anos atrás também em Jerusalém, no dia de Jerusalém. Eles começaram a guerra, né, que houve 11 dias de guerra entre o Hamas, né, e Israel, que foi também uma surpresa, mas não foi nada disso, pois esse ataque foi terrestre. Também eles atacaram de todas as maneiras possíveis e eles conseguiram machucar muito. Eles conseguiram já passar por cima de muita coisa. E agora a gente está tendo que passar por toda essa realidade que vai demorar muito mais dessa vez, né? Não é apenas a sirene. No momento que a gente começou a olhar, eu lembro que a gente começou a olhar as news, né? O noticiário, quando a gente foi pro bunker, e a gente estava com várias senhoras lá dentro, porque esse bunker era em conjunto do prédio, e era um prédio de idosos. Então, eram mulheres de 80 a 90 anos que já estão em Israel há 60 anos, já passaram pela guerra de Yom Kippur, passaram por muitas outras guerras, e falaram, quando a gente começou a ver o noticiário e entender que o sul inteiro tinha sido invadido, né? Nossa, foi quando todo mundo começou a pensar e imaginar a gravidade. Ninguém tinha entendido. Não tinha como entender, porque todo mundo tinha conhecidos lá. Ninguém conseguia se contatar com ninguém. Todo mundo começou a ligar um para o outro. Por exemplo, eu tenho amiga, uma família em Ashdod, eu considero como família, obviamente, porque nós que somos... a maioria dos brasileiros que vão para Israel... a gente cria a nossa própria família, que são, né, esses grupos que a gente vai crescendo durante a época lá. Então são muitos brasileiros, a comunidade brasileira ela é muito, muito unida. Então todo mundo começa a ligar um pro outro para saber, tá tocando a sirene aí, você tá bem?
porque a gente não tá preocupado com a gente mais, é preocupado se tá tudo bem com a pessoa que a gente conhece que tá em Tel Aviv, ou em Ashdod, ou perto de Ashkelon, que é onde é perto de Gaza, é mais perto do sul. Então, quando a gente viu que era um ataque terrestre, 1.500 terroristas tinham entrado em Israel, foi apavorante, porque aí você começa a imaginar na sua cabeça se isso chegou até esse ponto, será que eles podem entrar mais? Será que eles vão continuar? Será que eles vão chegar até aqui? Então eu lembro que eu liguei para minha amiga em Ashdod, que não parava de tocar a sirene lá, que é mais para perto do sul, é depois de Ashkelon. Ela falou, assim que... Eu falei assim, se eles entrarem mais que o sul e a gente souber, vocês já vêm para cá, para Jerusalém. E se eles entrarem mais, a gente já sai. Todo mundo já estava pensando, se acontecer a gente já se afasta mais, e todo o exército já estava sendo convocado para meu cunhado, ele tá no exército, ele também foi chamado, então a gente tem essa grande preocupação de, obviamente, de acontecer alguma coisa, pois agora que vai ter, a gente espera que o exército de Israel entre em Gaza e tome alguma atitude, né, com os reféns e com tudo que está acontecendo, e tem uma resposta, pois a gente tem o direito de responder. Eu acredito que a gente tem que responder, pois isso não é uma guerra sobre religião, não é uma guerra sobre Palestina, sobre Israel. Eu acredito que é uma guerra do mundo contra o terrorismo. Quem tem amor à vida vai ser contra isso. O que aconteceu lá não era sobre religião. Pessoas de todos os países foram mortas brutalmente. Não perguntaram quem você era, qual é a sua religião, de onde você vem. Foi um ataque terrorismo que vem de uma ideologia fanática que acredita que é uma benção você limpar o mundo dessas impurezas. E as impurezas são os judeus, o Estado de Israel, não apenas nós, porque a guerra não é apenas com Israel, é com o mundo inteiro, porque não é apenas aos judeus que eles odeiam todos que não seguem os extremistas, eu quero dizer. Ser bem clara aqui, né? No momento que eu estou falando dos extremistas fanáticos religiosos, islâmicos e terroristas. Eles têm essa ideologia que matar um não islâmico ou estuprar uma mulher não islâmica, desculpa usar essas palavras, mas é exatamente o que aconteceu lá, é exatamente o que está acontecendo agora, porque é isso que a gente pensa quando a gente vê as mulheres sequestradas, é o que elas podem estar passando ali dentro de Gaza. E eu acredito que todo mundo tem que falar sobre isso, pois a gente ainda vê muito apoio a um grupo terrorista no mundo inteiro, em Londres, né? O mundo inteiro está acontecendo alguns protestos a favor de um grupo terrorista, o que não faz sentido na cabeça de qualquer pessoa que é a favor da vida. Ô, Esther. Então, sim, por favor. Não, eu só queria te perguntar... Não, imagina. Eu só queria te perguntar se, diante de toda essa situação que você expôs, né, e dessa fala sua de que você acredita que essa guerra vai ser mais longa do que se espera, se em algum momento você pretende retornar a Israel. Sim. Eu amo o Brasil, foi lindo. Eu quero agradecer até os militares que estavam presentes da Força Aérea do Brasil para buscar os brasileiros. Eles trataram a gente muito bem, eles foram incríveis. E foi uma grande... como meu noivo, eu vim com meu noivo, ele é a única pessoa da família dele que vive em Israel. A família inteira dele está aqui em São Paulo. Então, um dos maiores motivos foi para ver e ficar um pouco com a família, porque a gente no começo a gente não estava entendendo a gravidade, então a gente estava, não vamos embora, eu tenho que ficar no meu país, obviamente, porque eu sou a favor de Israel, eu amo meu país, eu amo o Brasil como eu amo muito Israel, são meus dois países, obviamente, eu sou israelense e brasileira, então eu quero voltar para lá, eu espero voltar para lá o mais rápido possível, pois eu tenho família lá, minhas duas irmãs se encontram agora em Jerusalém, meu cunhado, todos os meus amigos, com as pessoas que eu cresci, eu estou há 11 anos em Israel, então todo mundo, a minha vida tá lá, mas obviamente que a minha vida, eu também tenho uma vida aqui no Brasil que a gente precisava mostrar que a gente tá bem. Eu tenho família no Rio de Janeiro também, eu tenho família em Caxias do Sul, então agora tá essa loucura de eu tenho que
eu preciso ver e abraçar e acolher também, porque tá difícil pra gente em Israel, obviamente, né? A gente passou 2 semanas sem trabalho, agora eu passei 2 semanas, as pessoas continuam, né? Porque eu vim pra cá, mas eu fiquei 2 semanas trancada em casa, comecei a... A gente fica o dia inteiro vendo notícias e muita coisa ruim, ligando pra amigos que estavam lá, explicando a história de cada um. É muita barbaridade, é muito pavor e a gente começa a ficar com medo. Eu tava com medo de sair de casa, quando a gente foi sair pro enterro do Hanani, começou a sirene quando a gente tava no carro, então a gente teve que retornar, a gente não pôde comparecer ao enterro. E aí começou a dar aquele medo de... Porque sim, o Iron Dome, né, o Domo de Ferro, ele é incrível. 99% ele combate, mas são milhares de mísseis sendo enviados, né, atacando Israel 24 horas por 7. Agora mesmo, né, eu tenho um aplicativo que avisa de emergência onde são os lugares que estão sendo atacados no momento, e a cada 5 minutos esse aplicativo toca, e é a cada 1 minuto que está acontecendo ataques em Israel. E isso apavora, obviamente, porque muitos mísseis caíram já. Não é muitos, para comparação de mísseis enviados, é pouquíssimo, mas para a gente é muito, porque pessoas estão sendo machucadas, os hospitais estão lotados, muitas pessoas feridas, e ainda a gente, como agora o Líbano e o Irã estão de reunião com o Hamas, a gente começou a entender que vai chegar agora mais mísseis por todos os lados, o que as minhas irmãs falaram, tipo, fica no Brasil o mais tempo que você puder. E isso é algo que dói muito, porque, como assim, se for acontecer alguma coisa, eu quero estar com vocês. Pensar que já está acontecendo e muitas famílias passaram por isso. Eu agradeço que eu não estava no festival, que eu não tive que ver as coisas que meus amigos e as pessoas que eu conheço tiveram que ver, porque eu espero que a gente não conheça mais a tristeza e que ninguém tenha que ver esse tipo de brutalidade. Ninguém tenha que viver, nenhum jovem, né, nenhum bebê, nenhuma criança, nenhuma pessoa que não faz mal ninguém, não tem que viver nenhuma brutalidade dessa. Isso foi um segundo holocausto. O que está acontecendo é doloroso demais para tentar explicar com palavras. É todo mundo muito próximo e a gente não sabe como ajudar. A gente não sabe muito o que fazer nesses momentos, porque eu acreditei que a gente ia ficar lá, isso ia acabar rápido, e depois a gente entende que é muito mais complicado, e que sim, a gente tem que apoiar que acabe com o Hamas, que Israel consiga sim destruir esse grupo terrorista, para que isso nunca mais aconteça na história, que nenhum filho ou irmão ou neto nosso ou bisneto tenha que passar por isso de novo. Esther, eu vou precisar encerrar aqui a nossa entrevista, né? Mas eu gostaria muito de agradecer pela nossa conversa, por você se disponibilizar a falar conosco ao vivo aqui, e deixo claro também que o espaço está aberto, e eu espero que tanto você quanto a sua família, suas irmãs que permanecem lá em Israel, fiquem em segurança e possam no futuro conversar com a gente novamente em outro cenário.